a gente queria contar uma história de uma pessoa que cruzou o caminho do Marco e o Marco pôde ajudar que essa pessoa mudasse a vida dela de uma maneira radicalmente positiva. A gente acompanhou de perto e você aí de casa vai conhecer agora a história do Renato. O Renato, ele vivia aqui nas ruas de Uberlândia, até que um certo dia uma pessoa com um coração bom passou ali andando e aí resolveu ajudar, viu aquele senhor ali, ajudar esse homem. Quem vai contar essa história pra gente é a repórter Ellen Vilela. Olha só. De folga, Renato nos recebe em casa. Um apartamento no setor sul de Uberlândia. Não tem muitos móveis, mas isso não atrapalha a alegria do morador. Não, eu estou na mansão. Eu queria um quartinho desse tamanho aqui, menor que essa cozinha. Aí a dona Débora e o Rafael me cedeu espaço, a casa deles aqui. Nossa senhora, não tem nem o que falar, eu estou na mansão. Eu fico aqui na janela olhando assim, eu tenho uma coisa para o céu, eu falo assim, oh meu Deus, é Deus, primeiro Deus. Você pode não entender por que tanta felicidade. A gente explica. Renato vivia em situação de rua. Graças à solidariedade de muita gente, hoje a situação mudou e mudou para melhor. Em tempo de frio, as noites geladas, quanta falta faz um teto, um lugar quentinho para ficar. E isso Renato pensava quando estava nas ruas de Uberlândia. Mais de 10 dias nessa situação. Renato, quanta diferença? Nossa, é muita diferença. Hoje eu estou no palácio. Eu esperava conseguir um quartinho, eu ganhei foi um palácio. Isso para mim é muita, mas muita diferença mesmo. Estou muito feliz. Renato tem 51 anos. É mais um exemplo de como a pandemia trouxe, além do medo da doença, as necessidades básicas de sobrevivência para muita gente ficaram complicadas. Renato conta que passou muita dificuldade, ficou até 2 dias sem comer nada. O Renato sempre trabalhou na área de restaurantes, garçom, já tem 33 anos. Mas com a chegada da pandemia, ele ficou desempregado e usou o pouco recurso que tinha para sobreviver alguns meses. Decidiu sair da terra natal, Belo Horizonte, em busca de oportunidade. Pegou carona e veio rumo ao Triângulo Mineiro. Só que o dinheiro acabou, ele passou por vários problemas e começou a trabalhar fazendo bico em posto de combustível. Conversando com um caminhoneiro que deu a ideia: vá para Uberlândia, lá é um lugar muito bom para conseguir emprego. Só que no começo, nada foi fácil. Sem conhecer ninguém na cidade, Renato foi para a rua, sujo, em situação precária, não conseguiu emprego. Mais de 10 dias andando pela cidade em busca de ajuda de emprego. Renato não conseguia nada, então ele ficou muito triste. E na região do bairro Oswaldo Rezende, ele decidiu sentar assim, numa calçada e ficou ali. Desesperado, chegou a chorar. Foi isso que chamou a atenção de um morador ali da região. Esse morador se aproximou e foi conversar com o Renato. Descobriu o que estava acontecendo. A partir desse momento, a vida do Renato mudou aqui em Uberlândia. Um abraço emocionado. Depois da conversa na calçada, Breno e Renato estão se vendo de novo, desta vez de uma forma muito melhor. Renato, que morava na rua, mostra o apartamento onde está vivendo. Breno nos explica como se emocionou com a situação do Renato. Uma parada, uma conversa, escutar o que ele precisava foi o diferencial naquela hora. Às vezes, por preconceito, a gente já espera que alguém em situação de rua ou em algo do gênero esteja mal vestido ou sujo. E aí ele também já não estava assim, né? E já era algo diferente. E aí eu sentei para conversar com ele mesmo, né? Aí ele estava bem abatido, chorando. Já falando que com razão, né? Ele tem 51 anos, ele falou assim, eu tenho 51 anos e estou em situação de rua, então não... E aí eu tô meio perdido, né? Com razão. E aí a gente foi conversando, né? Ele foi contando a história dele, que ele veio de Belo Horizonte. Por causa da pandemia ele acabou perdendo emprego, tudo, e ele não tinha... Ele estava só procurando emprego, só que ninguém quer dar emprego, né? Para quem está em situação de rua.
Por muitas vezes já por preconceito, né? Preocupado, às vezes preconceito achando que está em situação de rua porque roubou ou porque é usuário de droga. As palavras do Breno, a imagem do Renato, também chamaram a atenção de Débora. Ela chorou com a história e rapidamente quis ajudar. Nossa, eu chorei muito, sabe? Muito mesmo. Eu parecia uma criança, eu mandei até áudio para ele, tentei as mensagens ali, chorando. E poder, sabe, ajudar tipo assim, é muito gratificante. Porque no momento a gente, tipo assim, não tinha um dinheiro, mas a gente tinha um teto que a gente poderia ceder para ele, sabe? O Rafael, marido da Débora, ficou um pouco receoso, mas depois concordou em ajudar. Na hora eu fiquei meio assim, né? Porque a gente já tinha tido muita dor de cabeça com o aluguel aqui, né? Porque a gente teve só canseira, eu fiquei meio assim. Só que depois, quando eu cheguei lá na casa dela, lá nessa casa, né? Aí eu fui ver, aí ela me mostrou tudo, me mostrou o que o povo já tinha ajudado ele, né? Aí eu conversei lá com a minha sogra, lá também. Aí ela pegou e falou, não, chama ele aqui e a gente conversa com ele, que a gente não conhece. Então a gente vê o que ele está pensando, como que é o jeito dele. E depois a gente pega e explica para ele que a gente vai ceder o apartamento, tudo certinho, para ver qual que é a intenção dele. Aí quando ele chegou lá, aí o cara do Uber já estava emocionado com a história dele e contou mais ou menos já ela para mim. Aí ele entrou lá e a gente conversou certinho. Aí a gente já trouxe ele para cá. Renato também conseguiu um emprego num restaurante. Vai ter a carteira assinada. Está pra lá de feliz e grato pela paciência do Breno, pela solidariedade da Débora e do Rafael e pela confiança dos donos do restaurante. E, claro, agradecido pelas inúmeras pessoas que também fizeram doações. Essa história nos dá uma lição de humanidade e de esperança em dias melhores. Na verdade, se não fosse esse rapaz, ele também é um dos primeiros anjos que caiu na minha vida. Eu acho que não tinha aguentado, não. Olha que história incrível, que história comovente. Mas como é que foi assim? O que você viu através de um perfil de internet, da minha amiga depressiva lá que estava publicado, e você resolveu ali fazer algo? O que te tocou nesse momento?